Boa noite, novamente. Convido a todos a abrirem suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 18 em diante. Evangelho de João, capítulo 13, verso 18 até o 32. Lemos a palavra de Deus. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu, a fim de lhe disser isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificá-lo-á imediatamente. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, somos, querido Deus, reconhecedores de que precisamos, amado Deus, do teu auxílio para explanar a tua palavra e para tirar dela, Senhor Deus, os ensinamentos que o Senhor deixou para que nós pudéssemos, amado Deus, seguir. Senhor meu Deus, queremos pedir nesse momento que o Teu Espírito nos auxilie nessa tarefa e que, Senhor Deus, possamos compreender as verdades que aqui o Senhor quer para nós. Nos ajuda, prepara nossos corações para a Tua palavra. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A história de um homem. Hoje nós iremos contar a história de um homem. Dentro da trama que leva Jesus até a cruz, nós temos a incrível história deste homem. Jesus, no capítulo 13, versículo 18, depois de ter lavado os pés dos discípulos, disse, não falo a respeito de todos vós, ou seja, aqueles que estavam limpos, aqueles que não precisavam se banhar completamente, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Hoje à noite nós iremos refletir sobre a história do homem que traiu Jesus. E essa história nos pode ensinar muitas coisas.
É interessante que quando nós analisamos a vida deste homem, a vida desse homem foi repleta de oportunidades. Certamente esse homem teve muitas oportunidades. Ele viveu junto com Jesus, compartilhando a presença do Todo-Criador. Esse homem foi escolhido por Jesus para estar junto com Jesus durante um ministério de mais de 3 anos aqui nesta terra. Andou passo a passo e desfrutou ser testemunho ocular de muitas coisas que nós hoje nos impressionamos, como, por exemplo, multiplicação de alimentos, transformação de elementos da natureza, confrontamento das leis da física, até mesmo a ressurreição de mortos. Esse homem viu tudo isso de perto, contemplou, foi testemunho ocular de todas essas coisas. Durante 3 anos ele andou passo a passo com o Criador de todas as coisas. Viu os milagres gloriosos, e não só os milagres, mas também desfrutou dos ensinamentos de Jesus. Mas agora, estamos vendo que esse homem, possuído pelo diabo e caminhando para a destruição, este homem tapa os ouvidos para a voz de Cristo e abre o seu coração para os sussurros do diabo. Ele abrigou em seu coração as sugestões do diabo, e o diabo entrou nele e o levou para o inferno. Esta noite, meus irmãos, a mensagem será desafiadora para nós. Porque, meus irmãos, talvez quando nós estamos avaliando a vida deste homem, nós fazemos críticas duras, sim, e são honestas. É tanto que o seu nome hoje, ninguém quer colocar o nome desse homem em um filho seu, não é? O nome desse homem é a marca daquele que traiu o Todo-Criador. O nome desse homem significa vergonha e desprezo. O nome desse homem é vinculado à traição. Agora, inicialmente, o que isso nos ensinaria? Existe um ditado popular que diz assim: tão perto, porém tão longe. Talvez a vida desse homem traga muito disso. Tão perto, mas, porém, tão longe. E eu gostaria de confrontar os corações de todos vocês que aqui estão. Pense, tão perto, porém, tão longe. Capítulo 13, versículo 21. Vistas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Não era motivo de alegria ver aquele que foi um dos escolhidos por ele, e por o Senhor conhecer todas as coisas e conhecer perfeitamente o coração do homem. Jesus já sabia exatamente o que estava para acontecer. É interessante, irmãos, que a Bíblia relata algumas vezes que Jesus se angustiou. E normalmente Jesus se angustiou por coisas relacionadas a pecado. Jesus se angustiou quando ele olhou para Jerusalém, de Jerusalém, você que mata os profetas. Jesus se angustiou quando olhou para dentro do túmulo e viu Lázaro morto, sendo em putrefação por causa do peso e as consequências do pecado trouxe para a raça humana. Mas Jesus também se angustia aqui, quando vê que aquele que esteve com ele durante tantos anos estava prestes a escutar os sussurros do diabo. A exposição desse homem diante do grupo não era motivo de alegria, mas de profunda angústia para o Filho de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus ama todos aqueles que são suas criaturas.
Não ache, meus irmãos, que Jesus não ama todos. Jesus ama todos. Quando Jesus estava ao pé da cruz, Jesus sendo humilhado, escarnecido, Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas é interessante que essa angústia de Jesus era motivada por algumas coisas. Porque esse homem que teve todas as oportunidades, ele perdeu todas. Ele desperdiçou todas as chances que ele teve. Ele escolheu viver sobre o manto da hipocrisia. Portou-se como um santo, porém com um coração demoníaco. E alimentou-se com um coração cheio de veneno e de avareza. Certa vez, meus irmãos, escutando uma mensagem de um grande pregador conhecido, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim: às vezes nós pensamos que Satanás não tem ação contra a igreja do Senhor. Ele disse: pare para pensar um pouco. Satanás estava nos cantos mais santos possíveis. Satanás estava no Éden, onde não havia pecado. E Satanás estava no meio dos discípulos de Jesus também. E é importante nós começarmos a compreender estas coisas. E você, caro amigo, que está aqui hoje, é importante você compreender que existem forças do mal, inclusive forças de Satanás, que estão tentando o seu coração para você não enxergar o que é santo. Esse homem perdeu todas as oportunidades, chances, decidiu viver uma vida hipócrita e ceder às vontades de Satanás. E é nesse momento que nós vamos entender o coração deste traidor. Abra aí as Bíblias novamente para Judas. Desculpe, ele é Judas. Mas para João, capítulo 13, versículo 21 a 25. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. Nós sabemos que é João. A este fez sinal Simão Pedro, dizendo-lhe: pergunta quem é que ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Agora, meus irmãos, o traidor é anunciado. Veja que o versículo 18, ele já falou isso. Mas o versículo 18 está trazendo uma referência do Salmo 41, versículo 9. Tudo aquilo que estava acontecendo e toda aquela trama que estava acontecendo já estava profetizado. Jesus diz no versículo 18: não falo a respeito de vós, porque eu conheço aquele que eu escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. E aí, nós poderíamos abrir o Salmo 41, versículo 9. O que é que a Escritura diz? Até o meu amigo íntimo, a quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Nós começamos a entender que o domínio dos acontecimentos aqui estavam na mão de Jesus. É interessante que quando alguém está prestes a ser traído, normalmente ele não sabe, não é? A traição, normalmente na vida real, ela pressupõe o oculto. Você é traído, você só sabe depois. Mas nesse caso aqui, Jesus já sabia que ele ia ser traído. Jesus tinha total controle da situação. E ele conhecia perfeitamente. Ele não foi tomado de surpresa. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Os seus discípulos não, mas ele sabia. Os seus discípulos estavam atônitos. Quem é que teria coragem
de trair o mestre. Isso era o que pairava a cabeça dos discípulos. Quem teria coragem de trair o mestre? Lucas fala que eles começaram a discutir entre eles. Será que sou eu? Será que sou eu? Pois bem, a partir desse momento o traidor começa a ser identificado. Olha aí versículo 24 a versículo 26. A este fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta quem é. Então aquele referido discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E esse homem, meus irmãos, que nós estamos falando, se chama Judas Iscariotes. Judas Iscariotes nos mostra quão longe um homem pode ir na sua profissão religiosa sem ter sido realmente convertido. Quão profundamente uma pessoa pode se envolver com as coisas de Deus e ainda continuar na hipocrisia. A vida de Judas pode ensinar muitas coisas, tanto para nós que confessamos a Cristo, como para você, caro amigo, que está aqui, que ainda não confessa a Cristo. A vida de Judas Iscariotes é uma grande lição. Veja, tão perto, porém, tão longe. Os privilégios espirituais sem a graça de Deus não salva ninguém. Judas Iscariotes nos alerta sobre o perigo de ter apenas um conhecimento intelectual, mas o coração não está convertido de verdade. Interessante que às vezes Deus nos coloca em situações durante o dia, não é? E às vezes Deus faz exatamente assim para nós entendermos perfeitamente o ensino. Hoje estava almoçando, hoje mesmo, almoçando. E aí tinha um senhor, e ele bateu nas minhas costas e disse: vocês são crentes, não são? Eu disse: sou. Aí ele disse assim: eu frequentei a igreja durante muitos anos. Inclusive, fui casado na igreja. Muitos anos, há mais de 30 anos que eu frequento a igreja, mas agora eu estou aqui tomando minha cerveja. Aí eu tive aquele choque nesse momento, né? Aí eu olhei para ele e disse assim: olha, você precisa fazer uma pergunta a si mesmo. Será que você realmente aceitou a Cristo? Será que realmente você tem Cristo em seu coração? Porque aqueles que não têm Cristo em seu coração não tiveram a vontade mudada. Aqueles que não têm Cristo no coração vão vir à igreja a vida toda, mas nunca terão as suas vontades mudadas. Aí ele olhou para mim e disse: é verdade. É algo que eu tenho que refletir. E nós continuamos conversando, e conversando, enquanto a comida chegava, e conversando e falando sobre Jesus. E quando eu cheguei em casa e fui estudar novamente, né, as mensagens, percebi, meus irmãos, que era Deus dizendo: olhe, é isso que é o ensino de Judas. Aquele que esteve perto, desfrutou de muitas coisas, viu muitas coisas, mas de fato nunca creu. E o seu coração estava longe de Jesus. E era por isso que a sua vontade estava para o mundo e não para Deus. É importante compreendermos que a vida de Judas Iscariote adverte sobre a necessidade de nós sondarmos o coração. Temos que perguntar: cremos de verdade em Cristo? Temos confiança de que se morrermos vamos para o céu? Temos confiança que depois da porta da morte
abriremos e veremos Jesus? Ou por acaso estamos vivendo religião? Estamos vivendo um conhecimento vazio que leva à morte. Não acha que isso não pode acontecer com um de nós, porque Judas viveu muito mais próximo de Jesus do que nós. Viu coisas que nós só sabemos por causa da Escritura, mas ele foi testemunho ocular destas coisas. Judas Iscariotes é um alerta para nós sobre o perigo do conhecimento de Cristo, mas sem de fato ter se relacionado com Ele. É interessante que Jesus conhecia exatamente o coração de Judas, e Jesus conhecia e conhece o coração do seu povo. O próprio livro de João demonstra que Jesus já conhecia o coração de Judas. Entretanto, eu gostaria de que você refletisse uma coisa. Judas enganou todos os discípulos, mas Judas não enganou Jesus. Desde sempre, Jesus sabia que um deles era o diabo. Não é assim? Caro irmão e caro amigo que está aqui, pergunte ao seu coração se você de verdade conhece a Jesus. Isso é uma necessidade urgente de todos nós, perguntarmos ao nosso coração se de verdade conhecemos a Jesus. Então agora nós temos 2 alertas aí. Qual foi o primeiro alerta? Tão perto, porém tão longe. O segundo alerta é: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Alguns discípulos foram salvos pela palavra de Jesus, mas outros escutaram da mesma palavra, o caso de Judas Iscariotes, e não foram salvos por isso, porque não creram. Todos que vêm aqui a essa igreja escutam a mesma palavra, não é? O que difere é como você reage a ela. 11 daqueles discípulos creram naquela palavra e um rejeitou. Foi a mesma palavra, mas os corações foram diferentes. Qual é o seu coração? O seu coração é aquele que crê em Jesus de verdade? O seu coração é aquele que não creu definitivamente ainda no Filho de Deus? Precisamos refletir sobre isso. E o terceiro alerta é: devemos orar continuamente para que o nosso cristianismo seja genuíno. Pedro diz assim: procurais com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim não tropeçareis em tempo algum. Não confie, meu irmão, nessa igreja, nem confie nesse pastor, não confie na batista regular. Você tem que confiar em Jesus. É isso que vai fazer você entrar para o céu. E nós devemos orar todos os dias para que o nosso cristianismo seja genuíno, para que de verdade nosso cristianismo seja aquele que leva a gente ao céu, e não simplesmente aquele que faz eu vir à igreja. Isso é importante. Se você está aqui e diz que crê em Cristo, pense direitinho. Você tem certeza que o seu cristianismo é genuíno e vai levar você para o céu? Amém por isso. Você não tem certeza disso? Crê em Cristo, porque senão você vai ter o mesmo fim de Judas. Vai ficar em trevas. Entretanto, há muito mais coisas que aconteceram nesse homem. O traidor é também objeto do demônio. Olha aí, versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faz-o depressa. E aqui nós vamos ver a sutileza de Satanás.
a sutileza do maligno, como o maligno trabalha. Veja que Satanás havia colocado uma sugestão maligna no coração de tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Olha como Satanás trabalha. Satanás começa influenciando, trabalhando na mente desavisada e influenciando de maneira sutil. Entretanto, nós vemos que no versículo 27, ele se apossa de Judas, de uma forma que a vontade de Judas é completamente aprisionada. Judas tinha agido com base nessa sugestão. Agora, Satanás entra no controle do seu coração. E os métodos de Satanás são assim. Satanás influencia, Satanás controla e depois Satanás aprisiona. É assim que ele faz. Ele influencia, trabalha na mente das pessoas. Até mesmo nas nossas mentes ele pode trabalhar, influenciando a nossa forma de pensar. Lembra de Pedro? Pedro foi influenciado para dizer: Jesus, Senhor, tem piedade de ti. O que é que Jesus falou para Pedro? Arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Satanás, ele influencia. Satanás também controla. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 2 ao 3 diz assim: os quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora habita nos filhos da desobediência. Ou seja, Satanás não só influencia, mas ele também controla este mundo e as coisas que estão aqui. Mas ele também aprisiona. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, Satanás também cegou o entendimento. Ele influencia, ele controla e ele aprisiona. E eu gostaria que hoje você refletisse sobre isso. Porque a Bíblia diz que a verdadeira luta não é contra o sangue, contra a carne, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestes. A Bíblia diz que a nossa verdadeira luta é contra Satanás e os anjos caídos. Sim, essa é a verdadeira luta. É a nossa verdadeira luta, nós que somos filhos de Deus, e que fomos chamados para ser soldados nesta guerra. E é também a sua luta, caro amigo, que está aqui, porque Satanás está trabalhando todo dia na sua mente, para aprisionar o seu entendimento e a sua vontade, para levar você para o inferno junto com ele. Essa é a realidade de como Satanás trabalha nesse mundo. E isso pode definir o curso da sua eternidade. Então nós temos mais um alerta. A Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus irmãos, precisamos resistir ao diabo. Precisamos estar atentos aos ardis desse inimigo tão ferrenho dos filhos de Deus. E não só, meus irmãos, para nós que fazemos parte da igreja do Senhor, mas saiba que Satanás está lutando todos os dias para levar almas para o inferno. E nós temos que lutar contra isso também. E só tem uma forma de nós entrarmos nessa batalha: é com a armadura do Espírito. É lutando dia a dia contra o inimigo, pregando o evangelho, falando de Cristo,
E isso deve estar muito claro em nossa mente, em nosso coração. Nossa vontade deve estar sendo movida diante dessa verdade cósmica, que é o que a Bíblia relata de uma maneira muito clara e límpida. Agora, esse traidor é confrontado. Veja, versículo 21 diz: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. É interessante que esta hora não foi a hora que foi definida por Judas. Essa hora foi definida por Deus. Lembra que o livro de João conta a história da hora de Jesus. Lembra que eu já falei isso para vocês aqui, irmãos? Jesus foi dizer: não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. E depois, ali quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Interessante, meus irmãos, que é aqui nesse momento que Jesus decide o que ia acontecer com ele mesmo. É Jesus que entrega-se para ser traído. Não é Satanás que teve poder sobre isso. É o próprio Jesus que entrega para ser traído. Ao mesmo tempo, Jesus se dirige a Judas e diz assim: o que tem de fazer, fazes logo. Em todos os momentos, Jesus estava no controle. Ele conhecia quem era o traidor. E ele diz: vá lá, me traia. Aquilo que está no seu coração lhe dominou. Não foi o Sinédrio, não foi Judas que decidiu. Foi o próprio Jesus que decidiu. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão aqui para os irmãos. Até o último momento, Judas teve chance. Nós estudamos no domingo passado que Jesus lavou os pés de Judas também, não é? Jesus lavou os pés de Judas e Jesus disse: nem todos de vocês estão limpos. Ainda existia um que precisava de tomar banho, e esse era Judas. Mas decidido em seu coração, dominado pela avareza e corrompido pela influência ou controle de Satanás, Judas toma a decisão de trair Jesus. Só que, meus irmãos, olha versículo 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite. Por que será que João colocou aqui? E era noite. O que é que João queria dizer? Era noite. Todo o evangelho de João tem o objetivo de mostrar o quê? Que Jesus era o quê? A luz. Jesus, ele era a luz. E fora de Jesus só há trevas. O que João quis demonstrar aqui é que Judas abandonou e desprezou a luz. E agora só existia trevas. Ele rejeitou a luz. A noite lá fora também virou noite dentro do seu coração. Para Judas, até hoje, ainda é noite. Até o presente momento, ainda é noite para Judas. Há um quinto alerta aqui. Abramos aí nossas Bíblias para João 3,19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse versículo é posterior ao versículo central da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Logo após ele diz: o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O quinto alerta diz respeito ao que verdadeiramente você está amando. Você está amando mais o que Deus fez por você? Ou você está amando mais este mundo? Como é as suas obras? Você quer estar perto da luz? Ou você quer estar longe da luz? Para estar perto da luz, é necessário estar disposto a reconhecer todo o mal que há em você, porque a luz demonstrará todo o pecado que tem em você. Entretanto, os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e eles não estavam dispostos a renunciarem às suas obras más. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. A saída de Judas Iscariotes para entregar Jesus nas mãos dos pecadores era a senha final para a paixão de Cristo. A partir desse momento, Jesus está indo em direção à cruz. E eu gostaria de fazer algumas reflexões com todos que estão aqui hoje. Parece uma mensagem dura, não é? E de verdade, pregar sobre Judas não é fácil. Mas é necessário. É necessário porque, o primeiro alerta, você pode estar tão perto, porém tão longe. Você pode vir aqui, estar vindo aqui, dia após dia, frequentando os cultos, assistindo, tendo oportunidades, muitas oportunidades, mas você continua rejeitando. Você continua amando mais as trevas do que a luz. Lembre-se que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Lembre-se que você pode estar se endurecendo à verdade do Evangelho. Não faça que nem Judas, que escutou todas as maravilhas e foi endurecido de uma forma a rejeitar a Cristo. Para você, meu irmão, devemos orar continuamente, todos os dias, e criticar o nosso cristianismo, saber se ele de verdade é genuíno ou não. Olharmos para o nosso Senhor Jesus e decidirmos se realmente cremos nele, se temos certeza do que está depois da nossa porta da morte. Quarto alerta, para nós refletirmos, é que nós devemos resistir ao diabo. Lembre-se que o diabo está todos os dias querendo levar pessoas para o inferno. E você, cara amigo, que está aqui, será que o diabo não está cegando sua mente, cegando seu coração, para levar você para o inferno junto com ele? E lembre-se, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Reflita, meus irmãos, e reflita, caro amigo, que está aqui, porque Deus está dando mais uma oportunidade para você. Não perca as oportunidades, como fez Judas, porque depois você pode estar aprisionado por Satanás e não ter mais como sair. Entregue a vida a Jesus. Ame a luz e abandone as trevas. Oremos. Deus amado, Deus querido, queremos, Senhor Deus, que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Meu Deus, vemos o quão duro, amado Deus, é essa realidade da vida de Judas e quanto ela pode nos ensinar, Senhor. Meu Deus,
São nestas coisas que podemos refletir a seriedade, amado Deus, do mal e a seriedade desse mundo, Senhor Deus, dominado por Satanás que nós estamos. Deus querido, ajuda todos que aqui estão a enxergarem a luz de verdade. Ajuda, Senhor Deus, a todos que estão aqui, Senhor Deus, tomarem decisões firmes e não, Senhor Deus, cederem, a ponto, Senhor Deus, de perderem a oportunidade de abraçar a luz. Enquanto a igreja ora, alguém que está aqui nesta noite e que muitas vezes já ouviu falar sobre Jesus, que muitas vezes já ouviu falar sobre o que Jesus fez por você, sobre a realidade que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, que já leu na Escritura muitas vezes, que conhece a Escritura. Alguém que está aqui nessa condição, mas que tem rejeitado a voz do Mestre, que tem rejeitado entregar a vida definitivamente a Cristo. Alguém aqui está nessa situação essa noite, e nesse momento quer entregar a vida a Jesus? Alguém quer entregar a vida a Jesus e não trilhar o mesmo caminho de Judas? Alguém que quer entregar a vida à luz nesta noite? Levante uma de suas mãos. Alguém? Alguém deseja entregar a vida a Jesus nessa noite? Lembre-se, você já teve muitas oportunidades. Não faça que nem Judas, que teve muitas oportunidades e negou a Cristo. Alguém quer entregar a vida a Jesus nesta noite? Levante uma de suas mãos. Deus querido, sabemos, amado Deus, a Tua vontade sobre todas as coisas. Sabemos que ela prevalecerá. Sabemos, Senhor Deus, que ela está acima da nossa compreensão. E por isso, Senhor Deus, entregamos todas as vidas que aqui estão nas Tuas mãos, para que elas possam, Senhor Deus, meditar na Tua palavra e tomar, Senhor Deus, decisões firmes para o Senhor Jesus. Ajuda a cada um que chegou aqui, a nós que somos os Teus filhos, que possamos crer verdadeiramente e resistir ao diabo. E para aqueles, Senhor Deus, que por acaso ainda não tenha Cristo, que aqui chegaram, que possam, Senhor Deus, decidir ir ao encontro da luz. Amado Deus, entregamos a vida de todos nas Tuas mãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a todos e que nos leve para os nossos lares em paz, e que a graça de Cristo esteja conosco.